Fala galera, meu nome é Thaleson e nessa resolução de exercício vou resolver para vocês o problema troca que caiu na UBI da terceira fase do nível Júnior de 2018. Vamos lá. O problema é o seguinte, vai ser dado uma sequência de N cartas e cada carta tem um número escrito em cada lado, ou seja, vai ter um número escrito em cima da carta e um na parte de baixo da carta. Todas as cartas começam viradas para cima, então o que é que significa isso? Que o número que está na parte de cima vai estar aparecendo para você. Então serão realizadas T operações. Cada operação consiste em virar todas as cartas em um intervalo de I até J. E no final dessas T operações, o que você tem que fazer é imprimir o número virado para cima em cada carta. Para você resolver esse problema, você tem que ter conhecimento básico em soma de prefixos. Então, se você não tiver esse conhecimento, é melhor você dar uma estudada um pouco sobre como é que funciona a soma de prefixos antes de prosseguir esse vídeo. Se você já sabe, cola que vai ser sucesso. Analisando cada operação, o que é que a gente vai ter? Dado uma operação I e J, todos os elementos entre os índices I e o J serão alterados. Então, o que é que a gente pode considerar? A gente pode considerar que a pessoa vai começar a virar a partir da carta de índice I e a última carta que ele vai virar é o índice J. Então, ele vai parar de virar no índice J mais 1. Vamos entender o que é que é isso aqui. Vamos lá. Por exemplo, aqui no primeiro card de teste, ele vai fornecer essas 16 cartas. Cada carta, a primeira linha é a parte de cima, que é o que está virado para você, e a parte de baixo, a segunda linha, é os números que estão embaixo. O que ele fez aqui? Ele virou desde a carta 5 até a carta 11. Então, desde a carta 5 até a carta 11, ele virou. Então, cada posição ele alterou. Ele saiu alterando cada posição dessa aqui. O que é que a gente pode analisar aqui? Que o cara saiu a partir da posição 5, virando. Então, virou a posição 5, virou a 6, virou a 7, virou a 8, virou a 9, virou a 10, virou a 11. Na hora que chegou na 12, ele parou. Então, ele não virou a 12. O que é que significa dizer isso aqui? Que ele está realizando uma operação desde a 5, virando, e na 12 ele para de fazer. Então, ele parou de fazer aqui na 12. E a gente vai utilizar essa observação para criar nosso vetor de prefixo. Como assim? Imagine que nós temos 5 cartas. A gente tem só 5 cartas, da posição 1 até a 5. 1, 2, 3, 4, 5. A gente vai estar realizando a operação 2 e 3. Isso quer dizer o quê? Que a gente vai virar desde a posição 2 até a posição 3. Vai virar só essas duas. Então, o que é que a gente pode fazer? Em um vetor de operações, a gente pode dizer que o cara vai realizar uma operação a partir da 2. Então, eu vou somar a posição 2. E ele vai parar de fazer essa operação na posição 3. Então, eu vou diminuir. Quando a gente realizar uma soma de prefixos nesse vetor operações, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter esse vetor soma. Que vai ter o quê? Vai ter quantas operações eu devo fazer em cada posição. Aqui, na primeira, é 0. Na segunda, é 1. Na terceira, é 1. Na quarta, é 0. E na quinta, é 0. O que é que a gente está fazendo? A gente está, para cada posição do vetor soma, pegando a posição anterior, mais a mesma posição no vetor operações. Então, ele vai, no vetor soma, vai conter quantas operações eu estou realizando em cada posição. Se eu realizar uma outra operação aqui, ó, da 1 até a 4,
eu vou aumentar mais 1 na posição 1 e diminuir 1. Quando eu fizer uma soma de prefixos nesse vetor, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que na primeira posição é 1, significa que na primeira posição eu só estou realizando uma operação de troca, porque essa primeira posição só foi pega nessa segunda operação, a primeira não pegou. No vetor 2 eu vou realizar duas operações de troca, porque essa posição 2 foi pega tanto na primeira operação quanto na segunda. E assim por diante. Então, basicamente o que a gente vai ter que fazer é isso. E outro detalhe é o seguinte: se a gente virar a carta e desvirar, é o mesmo que não ter virado. Então, a gente só vai imprimir a troca, só vai realizar a troca se por um acaso o número de operações finais for ímpar. Então, vamos codificar isso. Estou aqui dando uma olhada no problema, ele basicamente vai dar um inteiro n e um t inicialmente, depois vai dar as cartas viradas para cima, depois vai dar as cartas viradas para baixo, depois vai dar t operações. Então vamos lá. O t vai até 10 à quinta e o n vai até 10 à quinta. Então eu vou ter que fazer dois vetores de pelo menos 10 à quinta para guardar essas informações para a gente. Então vamos lá. Estou aqui no CodeBlocks, vou fazer o inteiro n, o inteiro t, vou fazer a minha carta virada para cima, de 10 à quinta posições, 1, 2, 3, 4, 5, e a carta virada para baixo, de 10 à quinta também. Vou colocar uma outra linha. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vamos lá. Aqui, inicialmente será dada um T e um N e um T. Agora a gente vai ler as N cartas viradas para cima. Então, vou fazer aqui uma repetição desde a posição 0. Não, vou colocar desde a posição 1, enquanto for menor ou igual à posição N. E cada posição, eu vou pedir para o usuário colocar qual é o valor de determinada carta virada para cima. E da mesma forma, pedir para o usuário colocar o valor de cada carta virada para baixo. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ler as operações. Então, vou fazer aqui um outro for, começando do 0, enquanto i for menor do que t, e vai aumentando. Cada operação vai ser realizada dando dois valores. Então, vou declarar os dois inteiros aqui e pedir para o usuário ler esses dois inteiros. O que a gente viu? Que a gente vai precisar de um vetor que vai ser utilizado soma de prefixo nele. Então, vamos criar esse vetor. Vou criar aqui um vetor operações de 10 à quinta posições. E um vetor soma pré de 10 à quinta também. Aí, a gente vai, cada operação, realizar nesse vetor operações e depois fazer a soma desse vetor operações em um outro vetor soma de prefixos. Daria para fazer em um mesmo vetor, mas vou deixar em dois vetores separados para você entender melhor o que está acontecendo. Vamos lá. Para cada operação que eu estou lendo, A até B, ele vai trocar desde a posição A até a posição B. Então, o que a gente viu? Que uma operação está sendo realizada desde o A, então a operação A vai estar aumentando, que a partir do A eu vou estar realizando a operação de troca, e a partir do B mais 1, eu vou estar deixando de realizar aquela operação, então vou diminuir. Depois de eu realizar isso aqui, o que a gente tem que fazer? A gente tem que somar, fazer a soma de prefixos desse vetor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer um outro for para fazer essa soma. Então, vou começar do i na posição 1, que é a posição da primeira carta. Enquanto i for menor ou igual ao n, o i vai aumentando. E essa soma de prefixos, como é que você faz? O soma pré na posição i recebe o quê?
recebe a posição anterior, soma pré I menos 1, mais o vetor operações nessa posição, na posição I. Beleza. Então aqui eu realizei uma soma de prefixo no vetor operação. Agora, o que é que a gente vai fazer? A gente pode já imprimir nossa resposta. Então vamos fazer um for aqui para imprimir a resposta. Começar desde a posição 1, enquanto for menor ou igual ao n, e mais. Para saber quantas operações a gente fez, é só olhar no vetor soma de prefixo. Então, o que é que a gente pode ver? Se por um acaso o soma pré na posição I for par, o que é que está acontecendo? Se ele for par, eu virei e desvirei. Ou não virei. Então, se ele é par, a parte de cima ainda está para cima. Por exemplo, se for 0, a parte de cima ainda está lá. Se for 2, eu virei e voltei. Se for 4, eu virei e voltei, e assim por diante. Se for par, continua a parte de cima. Então, vou imprimir aqui a parte de cima na posição I e um espaço. Se for ímpar, quer dizer que está a par de baixo. Então, eu vou imprimir que está mostrando a par de baixo. Compilar e executar. Acabei esquecendo de incluir aqui os namespace, para a gente não precisar usar o std no cout. Então, colocar aqui os namespace std. Compilar e executar. Testar com os cards de teste. Primeiro card de teste. Deu OK. Segundo card de teste. Deu OK também. Vamos enviar. Enviar a solução. Está julgando. E foi aceito. Que beleza. Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente o que a gente fez aqui foi armazenar um vetor com a parte de cima, armazenar outro vetor com a parte de baixo das cartas, fazer um vetor de operações, que vai dizer quando é que eu começo uma operação e a partir de qual posição é que eu paro de realizar aquela operação. Na hora que a gente fez uma soma de prefixo desse vetor operações, o que aconteceu foi que a gente descobriu quantas operações é que eu vou fazer em cada posição, e sabendo quantas operações eu vou fazer em cada posição, eu consigo saber se vai estar a parte de cima ou a parte de baixo, porque se eu tiver realizado um número par de operações, ainda está a parte de cima. Se eu realizei um número ímpar de operações, ficou a parte de baixo para cima. Então, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem ou deixa um comentário, que é nóis e até a próxima. Valeu!